do Prefeito de Londres e da Assembleia de Londres. Estas eleições de Londres para o Prefeito de Londres e candidatos para a Assembleia de Londres tiveram lugar no dia 2 de maio de 2024. Aos votantes foram-lhes apresentados 3 boletins de votos. O primeiro boletim de voto para escolher quem deve ser o Prefeito de Londres perante a lista de candidatos no boletim de voto. Os 2 últimos boletins são para a eleição dos membros da Assembleia de Londres, composta de 25 membros. Londres foi dividido em 14 círculos eleitorais, onde cada círculo elege um membro da Assembleia. Quer dizer, no segundo boletim, o votante elege um candidato do seu círculo eleitoral e de residência para ser o seu representante na Assembleia de Londres. Os restantes 11 membros, para prefazer 25 membros no total, foram feitos no terceiro boletim. Esses 11 membros são indivíduos influentes na sociedade londrina, tais líderes de organizações filantrópicas, religiosas, da sociedade civil. Agora acrescento um clipe que fala de tais eleições. Dia 2 de maio de 2024 haverá a eleição do governador de Londres e da Assembleia de Londres. Fazem parte daquilo que chamam a Autoridade da Grande Londres. A Autoridade da Grande Londres consiste no Prefeito de Londres e na Assembleia de Londres. É responsável por vários aspectos da gestão e formação de política da cidade. O Prefeito de Londres supervisiona a governança estratégica da Grande Londres, incluindo transporte, policiamento, desenvolvimento econômico e muito mais. E tem a Assembleia de Londres. Este é um órgão eleito de 25 membros que examinam as atividades do Prefeito de Londres e desenvolvem políticas para a cidade. Esta Autoridade da Grande Londres atua como um órgão do governo estratégico de Londres. Aqui está uma análise das suas principais funções. A administração estratégica trabalha em conjunto com as 32 autarquias de Londres e com a City of London Corporation, cada um responsável pelos assuntos do governo local nos seus bairros específicos. Aí tem a gestão financeira, portanto, a Grande Londres é responsável pela criação e gestão do orçamento de Londres, alocando recursos para diversos programas e serviços. Quanto à prestação de serviços, a própria Autoridade da Grande Londres não presta serviços diretamente aos londrinos. Em vez disso, supervisiona 3 órgãos funcionais principais, tais como Transporte para Londres, que gerencia transporte público como ônibus, linhas de metro, bondes e alguns serviços fluviais. Tem um gabinete do prefeito para o policiamento e crime, que supervisiona a Força Policial de Londres e trabalha em estratégia de redução do crime. Tem os bombeiros, portanto, lidera o Corpo de Bombeiros de Londres, responsável pela prevenção de incêndios e serviços de resposta às emergências. Tem o planejamento e desenvolvimento. Desenvolve o plano estatutário, o plano de Londres, delineando estratégias para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Este é o plano revisado e atualizado regularmente. Tal como já se disse, de que o trabalho do prefeito é fazer de Londres um lugar melhor para todos que visitam, moram e trabalham na cidade. O prefeito é eleito para um mandato de 4 anos.
nessa eleição de 2 de maio de 2024, estão 13 candidatos a concorrerem. Tal como podem ver aqui a lista e alguns nomes aqui presentes. A destacar Sadiq Khan, que é do Partido Trabalhista, que é o atual governador de Londres, ou prefeito de Londres. O boletim de voto para a eleição do prefeito de Londres, aqui temos um exemplar, onde estão os 13 candidatos que vão concorrer, que mais tarde eu mostrarei algumas dessas pessoas, alguns desses candidatos. Tal como se disse, não vai ser somente a eleição do prefeito, mas também a eleição dos membros para a Assembleia de Londres. A Assembleia de Londres atua como os olhos e os ouvidos dos londrinos. Os membros têm a missão de escrutinar o prefeito, examinar estratégias, decisões e ações para garantir que sejam de interesse público. A Assembleia também conduz investigações sobre questões importantes para os londrinos. Tal como já se disse, a Assembleia de Londres é composta por 25 membros. 14 membros da Assembleia são eleitos para representar os 14 círculos eleitorais de Londres. Os restantes membros representam Londres como um todo. Quando se fala aqui de Londres está dividido em 14 círculos eleitorais, é só para a eleição dos membros da Assembleia de Londres. Porque existem outros círculos eleitorais, por exemplo, círculos eleitorais parlamentares, para a eleição de deputados do Parlamento Britânico, que não tem nada a ver com esta divisão, estes 14 círculos eleitorais de Londres. Aqui temos o mapa dos 14 círculos eleitorais para a eleição dos membros da Assembleia de Londres. Aqui temos os candidatos nos 14 círculos eleitorais, lá como vem, por exemplo, Barnet e Camden, tem os seus concorrentes que vivem em Barnet e Camden, tem Croydon e Sutton, candidatos que vivem naquele círculo eleitoral, e no total são 14 círculos eleitorais para o efeito. 14 círculos eleitorais, como podem ver. O boletim de voto. Temos aqui o boletim de voto para a eleição dos primeiros 14 membros da Assembleia de Londres. Este é o boletim de voto. E depois temos também, tal como disse, 14 nos círculos eleitorais e os restantes 11 serão indicados também pelos eleitores, no sentido de que cada eleitor elege um candidato que possa representar Londres como um todo. Aqui temos os representantes de Londres, candidatos para ser representantes de Londres, que têm um boletim de voto para tal. Temos esse boletim de voto para se eleger um representante de Londres como um todo. Portanto, no total, nós temos 3 boletins de voto. Um boletim para eleger o governador de Londres ou prefeito de Londres, 2 boletins para a eleição dos membros da Assembleia de Londres. 14 serão escolhidos nos círculos eleitorais, onde as pessoas vivem. E o outro boletim de voto vai para
alguém tentar nomear quem pode representar Londres como um todo para pertencer à Assembleia de Londres. Vamos ver agora a campanha dos 6 membros para a eleição do governador de Londres, ou prefeito de Londres. Aqui estão alguns candidatos. Aqui temos a Andreas, que tem o seu programa, que pretende implementar, como podem ver, quer abolir uma série de coisas, quer construir casas, quer reduzir a parte da prefeitura no imposto das autarquias, etc. Aqui temos outro candidato do Partido Trabalhista, que é o Sadiq Khan, que é o presente governador de Londres, que vai voltar a concorrer. Também apresentou o seu programa. Temos aqui a Natalie Campbell, também candidata e que diz que pode fazer muito pelos londrinos. Temos aqui a senhora Femi Ami, candidata pelo Partido do Bem-Estar dos Animais. Está preocupado com os animais. Também está a concorrer para a posição do governador de Londres. Tem aqui Amy Callaghan, também está a concorrer da candidatura que pertence. Tem o Rob Blackie. Tem Tarun, candidato independente. Tem Zoe, candidata pelos Partidos Verdes. Tem Susana Oh, que é a candidata pelo Partido Conservador. Finalmente, quem ganhou as eleições como prefeito de Londres, ou governador de Londres, é o senhor Sadiq Khan. Sadiq Khan é que venceu as eleições. Temos aqui o senhor, aqui a cidade de Londres, aqui onde funciona o prefeito de Londres, aqui a Assembleia de Londres, aqui mais o edifício onde funciona, aqui é o senhor Sadiq Khan num discurso, numa reunião, aqui está a Assembleia de Londres, aqui onde funciona o prefeito. E são as últimas notícias. Para aqui termino o vídeo.